Temos mais um convidado, Evandro? Exatamente, o Cláudio Lotenberg, que é presidente da Confederação Israelita do Brasil. E Cláudio, como é que você avalia essas operações que estão sendo bem-sucedidas, pelo menos por enquanto, para as pessoas que estavam em Israel, que queriam ser repatriadas e que agora conseguem pisar em solo brasileiro? Daqui a pouco mais uma aeronave com mais de 200 pessoas deve pousar no Rio de Janeiro. Seja muito bem-vindo, é um prazer falar contigo novamente. Muito obrigado. Eu vejo com bons olhos. O Brasil está sendo muito eficiente na busca da defesa dos seus cidadãos. Aliás, é uma obrigação nossa, enquanto Estado brasileiro, cuidar de cada um dos nossos cidadãos. E, nesse caso, houve envolvimento pessoal do presidente Lula. Nós temos que reconhecer que, de fato, isso está funcionando. Aliás, eu estou nos Estados Unidos e aqui eles dizem que o Brasil passa a ser até uma referência nesse sentido. Um lado bom. Portanto, gostaria que não precisássemos disso. Mas até acho que é importante ressaltar que as habilidades do presidente Lula podem ser utilizadas até coisas mais importantes, não só esse resgate, lógico, que tem o seu peso. O Brasil deveria fazer valer no Conselho de Segurança da ONU o seu papel de liderança e a presidência desse conselho, configurando que o Hamas é uma organização terrorista e trabalhando pela liberação imediata dos reféns que estão ali. Certamente essa colaboração poderia mudar todo o cenário que foi deflagrado por essa organização terrorista que é o Hamas. Sem dúvida, Cláudio, boa tarde, né? E você que fala justamente dos Estados Unidos, nós sabemos da comunidade muito numerosa, justamente aí, comunidade judaica nos Estados Unidos. Como é que o senhor avalia o sentimento hoje aí no país em relação a tudo que aconteceu há uma semana, a partir de sábado passado? Veja, é um sentimento que deixa patente algumas coisas. Em primeiro lugar, revela aquilo que todos nós já sabíamos. O Hamas é uma organização terrorista, eles estão armados até os dentes e, portanto, os recursos que na realidade deveriam ser utilizados no estabelecimento de uma sociedade mais plena, mais justa, são utilizados para armar as pessoas e agir dentro de técnicas terroristas. Em segundo lugar, o mundo passa a presenciar não só uma ação localizada, pontual, mas sim o patrocínio de um eixo do mal, que na verdade tem por detrás de tudo isso países absolutistas, como é o caso do Irã. Isso, de certa forma, remonta a um sentimento também presente de forte antissemitismo. Quer dizer, neste momento, o que nós esperaríamos seria um sentimento de maior entendimento, de maior equilíbrio. E as manifestações antissemitas passam a estar presentes no cenário internacional. Vejo o que está acontecendo particularmente agora na França. Vejo com grande preocupação o antissemitismo, que já deu sinais importantes na esfera de natureza religiosa no passado, racial, hoje transfigurado dentro da manifestação contra Israel. É um sentimento muito presente, uma tristeza que o mundo, que deve buscar aí compreensão, compaixão, entendimento, ainda tenha dentro do antissemitismo a expressão daquilo que é o contrário, daquilo que nós esperaríamos. Ô Cláudio, como é que a Confederação Israelita ela tem se comunicado com os brasileiros e também com pessoas que moram em Israel? Vocês têm feito essa comunicação? Vocês recebem e enviam informações? Como que está a atuação da Confederação nesse momento de tamanho conflito naquela região? Primeiro, nós temos que separar, quer dizer, a Confederação não é a embaixada ou quem representa o Estado de Israel. A Confederação é um órgão de representatividade política. Sim. Da comunidade judaica. Trabalhamos nesse momento no sentido de estimular as autoridades governamentais para que possam trazer os brasileiros que lá se encontram. Evidentemente que existem muitos daqueles brasileiros que são judeus. As famílias, logicamente, nos procuram para que nós possamos agilizar e aproximar a relação com as autoridades brasileiras. E, nesse sentido, a reciprocidade tem sido muito grande por parte do poder brasileiro constituído. Cláudio, eu queria que você falasse justamente da expectativa, o senhor falou um pouco daí do governo brasileiro, a diplomacia tem sido questionada, a ONU desde o conflito entre Rússia e Ucrânia, agora nós temos toda essa situação, a diplomacia mundial precisa agir cada vez mais também, há falhas, portanto, aí, inclusive em toda essa situação? Olha, a diplomacia mundial passa por uma crise sem precedentes. E por quê? Porque existe um grande dilema que envolve um debate e justamente se traduz na luta da sociedade democrática contra os regimes absolutistas. Sucede-se que, no fundo, a ONU, que deveria ser este fórum,
ele hoje tem uma composição muito diferente da composição que tinha quando foi fundada. E parece que as votações se transformaram em votações numéricas e as capacidades de veto, essas que ocorrem no âmbito do Conselho de Segurança, no fundo estão se manifestando através de uma visão muito mais ideológica do que pragmática e resolutiva. Perde a ONU, perde a sociedade internacional. Vejo que passamos por um momento ridículo, onde as pessoas querem ainda discutir se o Hamas é ou não é uma organização terrorista. Isso passa a ser até irônico, para não dizer cômico. Agora, Cláudio, ao mesmo tempo em que pessoas estão desembarcando aqui no Brasil, né, sendo repatriadas, muitas outras, dezenas da América do Sul, foram levadas, foram encaminhadas, né, se propuseram a participar desta operação porque foram convocadas pelas autoridades israelenses. Essas pessoas, elas estão preparadas para passar por um conflito como esse? Como é que se avalia esse planejamento, essas operações que buscam aí convocados e reservistas que muitas vezes ou estavam viajando ou não estavam mais no país, justamente para se juntar às forças de defesa de Israel, nesse momento em que há a possibilidade, inclusive, de se escalar essa operação na faixa de Gaza? Muito importante que você tenha colocado que essas pessoas são israelenses, não são latino-americanas, são pessoas que estavam por aqui. Israel passa por um processo de guerra permanente. Os israelenses fazem exército, os homens por 3 anos e meio, e as mulheres por 2 anos. E são sistematicamente convocados para exercícios militares. É um cenário de um país que vive em conflito, cercado de inimigos, que num dado momento encontrava um espaço para poder construir um cenário de paz. Nós já tínhamos aí os acordos de Abraão entre Bahrein e Emirados Árabes, a Arábia Saudita, que também se aproximava no sentido de criar um acordo de paz. Seriam mais 6 países que, na realidade, estavam trabalhando por uma construção, pelo estabelecimento de uma relação com o mundo democrático. Eles, infelizmente, Israel é obrigado, por conta justamente de estar cercado de gente absolutista que não quer a paz, permanentemente treinar os seus cidadãos. Então, essas pessoas estão aptas, sim, a responder a uma ação terrorista, que foi o que ali se estabeleceu com a ação desse grupo terrorista que é o Hamas. Cláudio, eu gostaria que o senhor falasse, já que fala dos Estados Unidos, né, esse aliado que é histórico, como é que o senhor avalia o posicionamento do presidente Joe Biden e também o trabalho norte-americano em relação aí à busca e no apoio, garantindo também, ficando de fora desse confronto, evidentemente, não mandando tropas, para que também não haja o transbordamento de toda essa situação? Se os Estados Unidos entram de fato na guerra, pode ser uma 3ª guerra mundial. Mas os Estados Unidos defendem aquilo que nós, que somos pessoas que acreditamos na democracia, defendemos. O diálogo, o entendimento, o distanciamento entre a participação do poder religioso dentro da estrutura do Estado, o respeito pelo poder religioso, mas não a visão absolutista, que é a visão, por exemplo, do Irã, uma sociedade teocrática. Ele, nesse momento, está fazendo essa defesa. Quer dizer, essa aliança com o Estado de Israel é a aliança da defesa do mundo democrático. Nesse momento, ele tenta mediar, e o presidente Biden tem sido muito enfático, no sentido de tentar apaziguar, mas logicamente, participando ativamente do direito da defesa de Israel em relação aos ataques terroristas, que é patrocinado pelo Irã e, na verdade, abraçado pelos movimentos do Hezbollah e do Hamas. Cláudio, você mencionou que a Confederação ela tem o papel de cobrar as autoridades, né? E você já criticou o fato de o grupo Hamas não ser caracterizado ainda na Organização das Nações Unidas como grupo terrorista e também da manifestação tímida que o Brasil fez num primeiro momento. Além dessa questão, o que você acha que falta da comunidade internacional em termos de posicionamento e também de ação em relação a esse conflito que, embora tenha escalado agora, não é novo e nem novidade para ninguém? Veja, o fato de nós termos pontos críticos em relação a algumas posições do governo não significa que nós somos contra o governo, muito pelo contrário, nós somos favoráveis. Eu há pouco falei da habilidade que o presidente Lula tem no cenário internacional. Eu acredito que poucos atores do Brasil e mesmo de fora do Brasil têm esse tipo de capacidade. E é justamente nesse campo que eu tenho insistido. Eu acho que o presidente Lula pode ter um papel importante, mas para isso ele tem que tomar uma posição firme, caracterizando a sua visão crítica em relação a um grupo que é terrorista. Então,
nesse cenário que nós temos, na verdade, insistindo que o Brasil pode ter uma posição um pouco mais, digamos, mais comprometida. Acho que ganharemos respeito. Isso não significa que o Brasil vai ganhar um tipo de tendenciosidade. Pelo contrário, por ter uma posição firme, nós certamente seremos ainda mais respeitados. Cláudio, qual que é a resposta, evidentemente, que a comunidade judaica espera agora das forças do país em relação ao Hamas? Qual que é o sentimento que fica também? Olha, nós temos um sentimento, como eu disse, em todos os momentos que eu pude manifestar, que o Brasil tem que ter uma posição firme e crítica. O Hamas é uma organização terrorista. Me preocupa muito que a mídia internacional agora começa a falar sobre proporcionalidade de ataques. Aliás, tudo que envolve Israel sempre é desproporcional, não é de agora. Isso é desproporcional, aquilo é desproporcional, quer dizer, proporcional é invadir casa de civis, raptar, matar sua esposa, matar seus filhos, queimar idosos, quer dizer, isso é proporcional. Então, essa visão é uma visão que é um ponto crítico nosso. E nós, neste momento, estamos chamando a atenção. E digo isso como brasileiro. Não estou falando isso como membro da comunidade judaica ou como judeu. Estou falando como brasileiro. Quer dizer, o Brasil tem que ter um compromisso muito claro, determinado, firme, e se ali as grandes democracias do mundo, veja que a comunidade europeia está condenando, os Estados Unidos está condenando, e o Brasil, neste momento, ainda não faz, dizendo que a ONU não classifica o Hamas como sendo uma organização terrorista. Lógico, com a quantidade de países árabes que fazem parte da ONU, não vai ser mesmo. Mas o Brasil é signatário da Organização dos Estados Americanos. E essa organização, ela caracteriza o Hamas como sendo uma organização terrorista. Agora, Cláudio, a gente conversava há pouco com um morador lá de Israel e ele estava dizendo que o governo já vinha passando por questões críticas, né, em relação às mudanças que estava fazendo em relação ao judiciário, à politização desse tema, e a população já estava, de certa forma, cobrando as autoridades israelenses. De que forma que você acredita que esse conflito agora, né, e justamente o fato de o país ter sido pego de surpresa no último sábado, coloca sob uma pressão ainda maior e os olhos da comunidade internacional também em cima das ações que estão sendo tomadas agora na tentativa de recuperar o seu espaço e de tomar conta da situação? Veja, não há nada a ver as questões relativas à reforma do judiciário com esse momento. Uhum. É lógico que a situação estava, na verdade, se manifestando. Israel é uma democracia. Ao contrário dos países árabes, em Israel, quem se manifesta vai às ruas, pode falar à vontade. Quero ver num país árabe alguém poder falar e às ruas e poder gritar e contestar. Uhum. Então, face à natureza democrática de Israel, estava se discutindo uma crise do judiciário. Ora, no Brasil nós estamos discutindo, na Europa não está discutindo, nos Estados Unidos não está se discutindo o papel do judiciário. Agora, logicamente que existem outras questões que existem. Eu acho que o que desencadeou de verdade foi a aproximação de Israel com a Arábia Saudita. Eram esses acordos que incomodavam os países absolutistas. Por quê? Porque a Arábia Saudita, assim como o Bahrein, os Emirados Árabes e outros países árabes, querem se aproximar das democracias, querem se aproximar do mundo liberal. Isso não condiz com o Hamas e muito menos com o Irã. Aliás, o Estatuto de Formação do Hamas prevê a destruição do Estado de Israel e a eliminação de todo e qualquer judeu. É um ataque à cultura ocidental mesmo, Cláudio? Sem dúvida alguma, é o ataque à cultura ocidental. Esse é o ponto. E por isso que eu acho que o Brasil tem que se posicionar. Se não for contra, não disser que o Hamas é uma organização terrorista, não pressionar o Irã, não trabalhar contra esse espaço, quem sabe passa-se a mensagem equivocada de que o Brasil não quer participar desse mundo democrático. Isso não é a fisionomia do Brasil, isso não é a fisionomia da sociedade brasileira, isso não é a fisionomia do governo brasileiro, e digo mais, isso não é a fisionomia de um homem como o presidente Lula, que é um democrata. Sim, agora, Cláudio, a gente tem acompanhado algumas manifestações da Organização das Nações Unidas, né? Ela não caracteriza o grupo Hamas como terrorista, mas ela tem feito algumas críticas à forma como as autoridades israelenses têm tocado essa incursão, principalmente depois daquele alerta que o governo de Israel deu à região norte da faixa de Gaza para que as pessoas se desloquem, o que de fato está acontecendo, embora haja uma série de dificuldades. O governo israelense reagiu a essa fala da Organização das
Nações Unidas, dizendo que é lamentável, né, que essa manifestação é vergonhosa. Como que você avalia a forma como a comunidade internacional, e mais precisamente a Organização das Nações Unidas, a Organização Mundial da Saúde, tem pressionado Israel diante de um conflito que começou por conta do ataque do grupo terrorista Hamas? Olha, se você buscar outros momentos da história desse conflito, você vai ver que as condenações estão sempre presentes. Aliás, a ONU, ela se sistematizou a condenar Israel. Não há nada de novo. Eu posso dizer o seguinte, é melhor que ela condene. Prefiro as condenações do que as condolências. Eu quero que a ONU volte e tente trazer de volta essas famílias que perderam aí, civis. Eu quero que a ONU, ela traga de volta esses reféns que estão ali. Então, condenem. Podem condenar. Eu prefiro as condenações do que as condolências. Muito bem, Cláudio Lotenberg conversando conosco diretamente dos Estados Unidos. Cláudio, eu agradeço mais uma vez a sua participação aqui na Jovem Pan e é claro que a gente torce para que haja de fato aí uma solução diplomática que possa aí justamente envolver essa questão. E muito obrigado pela participação do senhor aqui mais uma vez na programação da Jovem Pan. Eu que agradeço. Tenho certeza que nós vamos encontrar um caminho, pois o Hamas não é o povo palestino. O povo palestino é muito diferente dessa organização terrorista. Obrigado pelo convite, é um prazer estar com vocês. Prazer é nosso, muito boa tarde.